Olá, crianças. Iremos para a nossa 19ª aula de ciências, onde nós estamos abordando o conteúdo da unidade de estudo 2, falando sobre as plantas, né, sobre o desenvolvimento das plantas. Aqui nós temos o sol, né, temos a terra, né, que ela retira os nutrientes, a água que ela precisa. Então, nós temos aqui ela se desenvolvendo, né? Estão vendo aqui ela na sua fase de desenvolvimento, certo? Durante essa aula, nós iremos falar sobre a fotossíntese, né? E o que é a fotossíntese? Vamos já no nosso conteúdo. Vocês vão ver o que é que a planta precisa para realizar a fotossíntese. Mas já aqui na abertura, eu venho com a imagem antes, que vocês podem olhar, né? Que tem aqui a energia da luz, que é a luz do sol, que ela precisa, a fotossíntese. O gás carbônico, que é o CO2, né? O símbolo do gás carbônico é o CO2, certo? Temos a água, que é o H2O, e o gás oxigênio, que é o O2. O da glicose, como é o maior, né? A da glicose, que é o alimento que ela produz, né? Que ela precisa para sobreviver, olha só, é o C6H12O6. Mas a princípio nós vamos estudar só esses menores mesmo. O gás carbônico, né, que é CO2, a água, que é o H2O, e o gás oxigênio, que é o O2. Isso aqui nós absorvemos o gás carbônico e liberamos o oxigênio. A planta precisa de água, né? E dos nutrientes que ela tira da superfície, né? Que ela tira para realizar a fotossíntese. Então, agora nós vamos ver a definição, né? Relembrar o que nós já estudamos na aula anterior, na aula do dia 18, né? Da segunda-feira, que quer dizer pigmento. Nós já falamos sobre pigmento. É uma substância que se refere à cor, ao tecido ou às células de um organismo. Então, pigmento é a cor. Então, o pigmento da folha para realizar a fotossíntese é verde, né? Que a clorofila é justamente esse pigmento verde das folhas, certo? No nosso livro, na página 150, aí você vai ver, essa daqui é a reprodução do nosso livro, que não é diferente, que o processo da fotossíntese acontece do mesmo jeito, tanto na imagem anterior, como na imagem que você vai ter aqui. Só que aquele está mais complexo, porque apareceu o nome glicose, né? Que aqui também tem a glicose, essa partezinha verde aqui. Então, vamos ver, precisa da luz do sol, que nós falamos, da água, os sais minerais, que ela retira, né? O gás carbônico, que é o que ela absorve, né? Aí junta tudinho como se fosse a água, vai passando junto com os nutrientes, absorve a luz do sol e forma meio que um canudinho, que é o caule, que sai distribuindo para a planta toda, né? Então, na fotossíntese, as folhas das plantas, elas recebem, elas captam, absorvem, né, o gás carbônico e a luz do sol. Por isto, esse processo só pode acontecer durante o dia, não pode acontecer durante a noite, porque nós não temos sol à noite, né? Então, esse processo da fotossíntese só acontece durante o dia.
As raízes absorvem a água e os sais minerais, né? Como eu falei aqui, absorve a água e os sais minerais. Tudo isso para produzir a glicose, que é o quê? Que é o alimento da planta. Um tipo de açúcar. A glicose é um tipo de açúcar, que é o alimento das plantas. E dá energia, né, para que ela possa crescer, certo? A glicose, ela dá energia para que a planta possa crescer. Nesse processo, elas também produzem o oxigênio, né, para nós respirarmos, que é liberado na atmosfera. Então, ela absorve o gás carbônico, junto com a água que ela recebe, com os sais minerais que ela retira, né? Então, junta tudo, aí junta tudo aqui, vai subindo pela planta toda, para poder realizar, né? Para ela poder produzir o alimento. Esse alimento é a glicose, que é um tipo de açúcar que vai dar energia para essa plantinha crescer. Então, tudo isso aí você pode acompanhar na página 150. Na página 152, nós vamos falar de algo que vocês já viram, que é sobre as fases da vida da planta, até porque foi passada uma atividade, foi proposta uma atividade, né, onde você teria que observar todo o processo. Então, os feijões que você plantou também fazem a fotossíntese, porque essa atividade foi passada nas páginas 143 e 144. Então, os feijões que você plantou também fazem a fotossíntese. Você lembra o que aconteceu com o pé de feijão que você molhou e deixou dentro da caixa? Ele cresceu? Ele cresceu, gente. E você vai observar que o caule dele cresceu bem grandão. Por quê? Porque ele ficou se esticando para procurar a luz do sol, certo? Que ele precisava para produzir o seu alimento. E qual o alimento dele mesmo que eu perguntei, que a gente já falou sobre isso? Você está conseguindo lembrar? É a glicose, um tipo de açúcar, né? Certo. Ela cresce em direção ao sol, a plantinha. As plantas buscam a luz para fazer a fotossíntese. Por quê? Porque ela precisa da luz do sol, certo? Então, aqui, as plantas precisam da luz do sol para realizar a fotossíntese e assim produzir o próprio alimento para poderem crescer. Foi isso que aconteceu no experimento que vocês fizeram com o pé de feijão, não foi? Espero que tenha sido. Então, eles cresceram em direção à luminosidade, ou seja, em direção à luz do sol. Então, aqui nós temos as fases do pé de feijão. Se você tiver observado bem direitinho, vocês perceberam esse desenvolvimento dele, tá certo? Então, as plantas passam por diferentes fases durante o desenvolvimento, assim como nós seres humanos, né? Nós não já nascemos grandes, nós também passamos por várias fases, da mesma forma que os seres vivos, né? Você, por exemplo, já foi bebê, agora é criança, ficarão jovens e depois serão adultos. As plantas também acontecem a mesma coisa. Elas nascem, elas crescem e elas desenvolvem as folhas, algumas flores, frutos e sementes que vão dar origem depois a novas plantas, depois quando caem, né? Quando as sementinhas caem no chão, elas já vão dando origem à nova planta, isso é, dando sequência ao ciclo de vida, né? As etapas começam tudo novamente. Aqui nós temos o passo a passo. Em seguida, nós vamos falar de cada um, certo? Aqui nós temos o nosso coleguinha do ano passado. Eu queria ter colocado uma imagem de vocês, mas infelizmente eu não recebi nenhuma foto
relacionada a esta experiência, entendo o tempo, tudo bem, sem problema nenhum, mas eu tô só dizendo que eu tô trazendo esse coleguinha aqui para mostrar que a experiência dele aconteceu, né? O caule que eu disse que ele cresceu bastante, porque ele estava procurando a luz do sol, né, para poder realizar a fotossíntese e nutrir, né, o que ele precisava para sobreviver, para fazer parte também do processo da fotossíntese, tá certo? Então, nós já observamos a imagem da página anterior, olhamos e observamos o desenvolvimento, que são as 8 fases, né? E temos aqui, na primeira fase, apresenta a semente de feijão. Na segunda, essa semente começa a germinar, né? Ela começa a nascer, né? Ela germinar, ela começa a nascer. Na sequência da fase 3 até a oitava, a germinação continua porque vão aparecendo as folhas, aparece o caule depois engrossa, depois são outras fases, né, que vão acontecendo. Significa dizer o quê? Que a plantinha está crescendo, né, que ela está podendo realizar a fotossíntese, que ela está produzindo seu alimento e que está tudo bem com ela, certo? Então, observe que as raízes crescem para baixo em direção à terra, enquanto o caule, ele cresce para cima, à procura de quem? Do sol, né? Então, depois de plantados, os pés de feijão continuam crescendo até começarem as primeiras aparecerem, né? As primeiras folhas e depois as flores e em seguida os frutos. E vocês sabem que os frutos do pé de feijão é a vagem, que a gente já conversou na outra aula, né? Então, aqui nós temos as flores. Você já viu alguma flor do pé de feijão? E aqui nós temos o fruto verdinho, porque depois que ele fica grande, que está na hora de colher, ele já fica sequinho. Eu vou mostrar ele em outra imagem lá no final, tá certo? Então, dentro dessa vagem, tem os feijãozinhos novos, né? As sementes de feijão novinhas. Depois de um tempo, as flores, elas formam as vagens, que são os frutos, né? Que são os frutos do pé de feijão. A vagem é muito utilizada em saladas, sopas e refogados. E dentro dela que estão os feijões, que foi o que eu falei. Cada semente de feijão pode originar um novo pé de feijão, certo? É um processo, né? Então, nós vamos realizar aqui uma atividade juntinho com a professora, como se você estivesse em sala de aula. Eu chamo, essa atividade não é de classe, porque você não está aqui no colégio, mas você vai fazer juntinho comigo. Pegue aí seu lápis, sua borracha, certo? Se for preciso, deixe seu estojo aí completo, né? Se nós precisarmos de alguma outra coisa, você tem em mãos. E a tarefa de casa que está lá na agenda, você faz com o seu responsável, certo? Ou com seus pais, ou com uma pessoa de reforço, ou com uma pessoa da sua família, com os responsáveis pelos seus estudos, tá certo? Esse juntinho com a professora quer dizer em classe, mas como você não tá comigo, você vai fazer aqui, me acompanhando, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas palavras na caixa, né? Nós temos a palavra água, luz do sol, noite, fotossíntese, oxigênio e gás carbônico. Vocês vão completar, certo? As frases com as palavras acima, né? De maneira que ela fique correta. Então, durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese, né? Nós sabemos que essa fotossíntese ela não pode acontecer à noite, né? Ela só acontece quando tem a luz do sol, porque é um dos elementos que ela precisa. Na fotossíntese, as plantas utilizam o quê?
a luz do sol e a água, juntamente com o gás carbônico e com os sais minerais, para produzir a glicose e o oxigênio. A glicose é o seu alimento, é o alimento que a planta produz, certo? À noite, né? Nós estamos tirando a palavra do quadrinho, nós tiramos fotossíntese, tiramos a luz do sol, tiramos água e agora vamos colocar a noite. À noite, as plantas não fazem a fotossíntese, mas continuam respirando, certo? Porque na respiração, elas absorvem, elas recebem, né, o oxigênio e liberam o gás carbônico, certo? É o contrário do processo da fotossíntese, porque na fotossíntese as plantas recebem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Na página 51 ainda, nós vamos ter mais outro slide que completa a atividade da página 151. Também tem outra caixinha e um desenho para vocês colocarem, né, identificarem os elementos. Então, aqui, nós vamos tirar da caixinha, então, é o que? É a luz do sol. Está recebendo, né? Então, ela está recebendo a luz do sol e está recebendo também o gás carbônico. Aqui nós estamos vendo a água e estamos vendo também ela tirando os sais minerais, que são os nutrientes da terra, né? E em seguida ela está processando tudo, todo isso junto à luz do sol com gás carbônico, com a água, com sais minerais, ela vai produzir o quê? Vai liberar o oxigênio, vai produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, tá certo? Então, nós falamos muitas vezes aqui da fotossíntese, eu dizendo que ia explicar, agora eu estou falando muito da glicose, para vocês saberem que a glicose é o alimento que a planta produz, né? O nutriente que a planta produz, é um tipo de açúcar, né? Então, a imagem a seguir representa um dos processos estudados neste capítulo. Presta bem atenção, tá certo? Então, faça um X nas respostas que indicam o processo. Aqui a planta está recebendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. Que processo é esse? É a fotossíntese ou é a respiração? É a respiração, né, gente? Porque a planta, ela na fotossíntese, ela faz o contrário. Ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. Mas na respiração, tanto a planta como nós, seres humanos, nós absorvemos o gás carbônico e liberamos o oxigênio, certo? Vamos para a ficha agora, para a página da ficha, página 82, tá certo? Também falando sobre o processo de fotossíntese. Página 82. Então, vocês vão observar a imagem de vocês está em cima, é o mesmo desenho, eu só mudei as posições, né? Então, nós temos o quê? Qual é o processo que a planta está fazendo? Fotossíntese, né? Está realizando o processo de fotossíntese, muito bem. Por quê? Porque ela está recebendo a luz do sol, está recebendo o gás carbônico, tá juntando com os sais minerais e com a água. Em seguida, ela tá o quê? Liberando oxigênio. Por quê? Porque ela já produziu o alimento dela, que é a glicose, um tipo de açúcar, certo? Então, explique com suas palavras o processo da questão. Então, a planta absorve a luz do sol, absorver quer dizer recebe, né? A luz do sol, o gás carbônico, a água, né, e os sais minerais que ela retira da terra e produz a glicose. Produz a glicose, que é o alimento da planta, e libera o oxigênio para a atmosfera, certo? Então, na C,
planta representada na imagem está produzindo o próprio alimento. Esse alimento é o pólen, a glicose ou a clorofila? Nós já falamos sobre a clorofila e você sabe que não tem nada a ver, né? Que a clorofila é o pigmento verde das folhas, né? Então, nós vamos marcar aqui a glicose, até porque o pólen vocês vão ver nas aulas seguintes, tá certo? E eu finalizo mais uma aula de ciências, a nossa 19ª aula de ciências, com já o feijão já pronto para ser colhido, né? Alguns, ó, isso aqui já tá pronto de ser colhido. Essa vagem aqui não, que ela ainda tá verdinha, mas quando ele fica pronto para ser colhido, ele tem um diferencial, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.